quando você aprende a ter essa postura de autorresponsabilidade, de se responsabilizar pelos seus erros, de se responsabilizar por aquilo que você deveria fazer e não fez, ou por aquilo que você não deveria fazer e fez, né? Quando você tem essa postura de maturidade, né? A postura de uma pessoa madura, é quando você aprende a se posicionar perante a vida. E quando também você aprende a ter humildade e a colocar os teus planos nas mãos de Deus. Lá em Provérbios fala para a gente consagrar os nossos planos ao Senhor e esses planos serão abençoados. E aí, quando a gente entra por este caminho, a gente entra no caminho do qual o Senhor vai revelar a vontade dele para a nossa vida, que é sempre boa, perfeita e agradável. E aí a gente experimenta ainda mais desse amor de Deus. E quando a gente anda no caminho do Senhor, existe uma voz que ela vai te acompanhar, que é a voz do Espírito Santo, e essa voz ela vai te falar: este é o caminho, andai por ele. Essa voz ela vai te mostrar quando você estiver desviando para a direita ou quando você estiver desviando para a esquerda. Essa voz ela vai estar sempre te conduzindo e te mostrando para você voltar para o caminho, para você continuar no caminho. E por que você precisa permanecer no caminho? Porque é no caminho que existe a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. É onde vai realizar, é onde o Senhor vai realizar aquilo que Ele tem para você. E o que o Senhor tem para a gente é muito mais do que podemos pedir ou pensar. Ele tem muito além. Sabe aquilo que você acha que você não tem nem capacidade de imaginar, de tão bom, é isso que o Senhor tem. Mas para que você alcance essa bênção, muitas vezes tão grande que você não tem nem a capacidade de pedir, né? Porque a sua mente é tão pequena que não tem nem capacidade de pedir essa bênção. Para que você alcance isso, você precisa ter capacidade e estrutura para receber essa bênção. O Senhor, Ele não vai dar para a gente algo que a gente não consegue segurar, que a gente não tem a maturidade certa para viver naquele caminho. Ele não vai dar algo que a gente seja capaz de lidar com aquilo. Ele não vai fazer isso. Porque a bênção no momento errado, numa situação errada, na hora errada, na condição errada, ela se torna uma maldição. Então é por isso que o Senhor vai precisar trabalhar na sua vida para te moldar ao ponto de você ser capaz de sustentar a bênção. Então, para que você seja capaz de sustentar uma bênção grande que o Senhor tem para você, o Senhor vai precisar te moldar, e aí que vem uma das partes mais difíceis, porque o Senhor vai ter que mexer nas tuas crenças. Às vezes o Senhor, Ele quer te dar, Ele quer te colocar para que você faça trabalhos com muitas pessoas, mas você tem uma crença limitante de que você não consegue falar em público. Só estou dando um exemplo, existe N exemplos aqui, né, de crenças limitantes e cada um tem que adaptar a sua realidade. E geralmente as suas limitações, as suas grandes limitações, elas estão associadas à sua bênção. Né? Por exemplo, uma pessoa que Deus quer colocar ela para que ensine muita gente, ela pode ter uma crença de não conseguir falar em público. Então o Senhor vai ter que trabalhar isso nessa pessoa para que ela seja capaz de receber essa bênção. O segredo para que você não perca a tua bênção é a humildade. Humildade e temor ao Senhor. Quando você se rende ao Senhor, seu Salvador, Jesus Cristo, e você coloca integralmente a tua vida nas mãos dele, você vai se submeter a isso, a que ele revele a vontade dele para você. E aí, quando você deseja viver a vontade dele, não a sua, é aí que as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Você vai ter o desejo de buscar conhecimento, de se aprofundar, de entender o que você precisa transformar por dentro. Você vai atrás para fazer essa transformação. Vai ser difícil, você vai precisar de persistência, mas você pode contar com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que vai estar te acompanhando nesta jornada.
Porque o reino dos céus é alcançado por aqueles que se esforçam. Então, vai precisar de disciplina, vai precisar de esforço, vai precisar de dedicação, de consistência naquilo que você precisa mudar para que você viva a vida que o Senhor tem para você. E eu te garanto que é a melhor vida que você pode viver aqui neste mundo. Sim, aqui neste mundo você pode alcançar a felicidade se você estiver andando nos caminhos do Senhor. Não porque Deus quer que você se anule e abra mão dos teus gostos para fazer a vontade dele, porque ele é um Deus egoísta, não. É porque os caminhos dele, ele sabe que é o que você quer fazer. Só que você não faz porque você tem crenças limitantes que te impedem. Resumo de tudo isso, Deus ele é bom. Em todas as circunstâncias, mesmo quando a gente está passando por sofrimento, dificuldade, adversidade, porque a gente pode aprender com essas dificuldades e adversidades e nos tornarmos pessoas mais fortes, mais resilientes, mais maduras, capazes de identificar nossas crenças limitantes, capazes de andarmos no caminho do Senhor para que a gente desprograme essas crenças limitantes e nos tornarmos assim pessoas aptas a receber aquela bênção tão grande que a gente não tinha capacidade de receber antes, porque tínhamos crenças limitantes. Sim, o Senhor ele quer dar muito mais do que a gente pode pedir, mas para isso a gente precisa ser capaz de receber essa bênção para que ela não se torne uma maldição. E o Senhor ele quer que nós andemos no caminho, ele tem o Espírito Santo para nos guiarmos neste caminho e vale a pena servir a este Deus.